Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Hoje tem dica para você que é noivinha e está se preparando para casar. Nós convidamos uma blogueira especialista em casamentos que vai contar para vocês tudo sobre essa tradição. E está rolando até o dia 27 em Belo Jardim, o Cine Jardim. Nós vamos contar para vocês tudo sobre as oficinas gratuitas e as mostras competitivas. E eu quero saber se você tem algum problema com o plano de saúde. Um advogado vai responder todas as nossas dúvidas sobre o assunto. E quarta-feira é dia de dica de make. Hoje você vai aprender a função de cada pincel. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. Olha só, gente, está rolando em Belo Jardim a terceira edição do Cine Jardim. E o bacana é porque essa semana começam as oficinas que são abertas ao público e também as mostras competitivas dos curtas e dos longas-metragens. Estou aqui com o Luciano Torres, ele que é um dos produtores do evento e vai contar pra gente quais são essas oficinas que o público vai poder fazer e sobre os filmes também. Tudo bem, Luciano? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano, viu? Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, já é a terceira edição do Cine Jardim. É muito bacana a gente levar essa cultura dos filmes também para o interior e também para a zona rural, né? Claro, é verdade. O Cine Jardim está na terceira edição. Eu tive a felicidade de participar de todas elas, como mestre de cerimônias, ajudando na produção, também como oficineiro ano passado. Ele é uma produção da Pontilhado Cinematográfico e do Instituto Conceição Moura, do Grupo Moura. E tem esse papel importante de democratizar o cinema nacional, incentivar as pessoas a irem ao cinema, formar novos públicos para o cinema nacional. Ô Luciano, o bacana é que esse ano também a zona rural vai ser agraciada, né? Então eles vão poder assistir também os filmes. Agora os filmes eles vão passar ao mesmo tempo, por exemplo, na zona rural, na cidade de Belo Jardim, são filmes diferentes. Como é que vai ser essa logística? É o seguinte, o principal polo é o Cine Teatro Cultura, como foi nos anos anteriores. Só que esse ano tem essa novidade dos polos da zona rural também. Na quarta-feira nós temos as exibições no polo de Serra dos Ventos, na quinta-feira no polo Água Fria e na sexta no Barro Branco. Então, além de ter essas mostras de filmes na cidade, também vão haver as mostras na zona rural também para aumentar a inclusão também das pessoas da zona rural no festival. E sobre as oficinas, você falou que vão acontecer as oficinas que são abertas ao público. Então aí quem curte cinema, gente, é um prato cheio, viu? Porque é tudo de graça e o pessoal vai lá poder exatamente aprender coisas novas. Quais são essas oficinas? Exatamente, o festival ele tem essa característica de formar também as pessoas no audiovisual. E já a semana passada foram as oficinas para a zona... Para as escolas, né? A gente até conversou com um cineasta que foi e deu uma oficina incrível sobre como você fazer um filme pelo celular, hein? Exatamente. Muito legal. Mídias móveis e também animação com massa de modelar. E agora essa semana começam as oficinas abertas ao público. Quem quiser participar é só se inscrever no Cine Teatro Cultura e na Escola de Música. E são as oficinas de novas formas de produção ou como fazer um filme de baixo orçamento, com o cineasta Cavi Borges, o cineasta carioca, e também direção de documentários com a documentarista Dea Ferraz, pernambucana, que também vai estar dando essa oficina. Para quem quiser participar, ainda dá tempo. Sobre os filmes agora, vários filmes foram inscritos, mas poucos selecionados. Exatamente. Quantos filmes foram selecionados e como é que vão ser feitas as exibições? Olha só, foram selecionados 81 filmes, 5 longas-metragens e 76 curta-metragens. Mas foram inscritos mais de 800 filmes. E teve essa seleção. Né? Muito bom. Exatamente, a curadoria escolheu os filmes mais relevantes com a temática do festival, que é cinema social e de identidade. E também tem homenagem, viu? Todo ano Isso. eles escolhem uma pessoa para homenagear. Esse ano, quem foi a escolhida? Esse ano a escolhida foi a atriz paraibana Marcélia Cartacho. É uma atriz que é muito importante no cenário cinematográfico nacional. Ela já fez muitos filmes importantes da nossa cinematografia
inclusive vários filmes pernambucanos. Ela ficou mais conhecida num filme chamado A Hora da Estrela. Sim. Isso que ela fazia o personagem Macabeia, que é o filme que foi uma adaptação do livro de Clarice Lispector. Exatamente. Então ela é muito lembrada por esse personagem, além de Muito muitos bacana. outros que ela fez no cinema nacional. Então, só lembrando, viu, gente, o Cine Jardim vai até o dia 27. Corre que não dá tempo de participar das oficinas e também de curtir aquele filmezinho incrível. Vai ser muito bacana, não é isso, Luciano? Exatamente, está todo mundo convidado para participar do terceiro Cine Jardim. Obrigada, querido. Obrigado a você. Sucesso, viu? Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Maio é o mês dedicado a todas as noivinhas. E justamente nessa época é que as mulheres costumam providenciar tudo para o grande dia, não é verdade? Mas muitas dúvidas surgem, principalmente sobre algumas tradições. É por isso que nós convidamos a blogueira Lu Queiroz, do blog Vida 2, para responder todas essas dúvidas. Não é isso, Lu? Bom dia! Oi Marcela, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Lu Queiroz, sou blogueira de casamento e estou aqui hoje para falar para vocês coisas que não podem faltar no casamento. São muitas coisas, né? A primeira coisa que a gente não pode faltar de jeito nenhum é a alegria, esse amor, porque quando tem isso, contagia todos os convidados. Mas existem algumas coisas que estão atreladas às superstições e eu vou falar para vocês agora. Em relação ao vestido da noiva, que é a primeira coisa que acontece. As noivas ficam loucas, querem logo escolher um vestido e agora tem essa coisa de off-white, tem vestido que é colorido, tem noiva que opta até por casar de vestido preto. Mas a tradição diz que a noiva tem que casar de vestido branco. Por quê? Porque o vestido branco, ele traz pureza, ele traz aquela leveza, aquela coisa linda que a noiva está ali se preparando tantos dias, né, cheio de amor para dar. E também essa coisa de poder atrair as boas energias. E a tradição exige que o vestido seja branco. Na época antiga, né, bem lá nos tempos que que as pessoas moravam nos castelos, porque teve essa tradição de usar as damas. As daminhas, elas eram consideradas, por serem crianças, que elas espantavam os maus espíritos. E era por isso que as daminhas entravam primeiro, porque elas espantavam os maus espíritos e assim não chegava até as noivas. E essa tradição perdurou por tanto tempo e é tão lindo ver, né, as crianças entrando, que é por isso que as daminhas hoje também fazem parte do casamento. Agora a gente vai falar sobre a aliança, que fica aqui no dedo anelar. Por que fica aqui nesse dedo, né? Então, antigamente acreditava-se, não existem estudos anatômicos com relação a isso, tá, gente? Mas antigamente acreditava-se que esse dedo tinha uma veia que ligava diretamente ao coração. E é por isso que até hoje a gente usa a aliança no dedo anelar. Uma coisa também que não pode faltar no seu casamento é a chuva de arroz. Por quê, né? Porque hoje tem chuva de pétalas, tem chuva de prata, tem vários tipos de chuva. Mas em relação à chuva de arroz, por quê? Porque significa prosperidade. Então, todos os casais almejam muito isso, de estarem juntos, de estarem bem, de ter uma casa cheia de fartura. E é por isso que tem essa tradição de jogar a chuva de arroz. Vamos agora para a questão do buquê. O buquê, eu sempre falo que é o troféu da noiva. Né? Porque todas as noivas sonham muito, tanto com o vestido e com relação ao buquê. Quando ela tá com o buquê é como se ela tivesse com uma coisa assim, que ela realmente, agora ela é noiva e agora ela vai sair daquele mundo de solteira e vai para o mundo das casadas. E quem é que tá solteira que não quer ser casada? Na verdade, a grande maioria quer sim. E é por isso que faz aquela fila enorme, fica uma loucura, né? As noivas ficam sempre fazendo aquela simulando que vai jogar, que não vai jogar o buquê, enquanto as amigas, as principais amigas, as tias, enfim, as tias velhas que não casaram, ficam lá enlouquecidas atrás do buquê. E aí tem essa tradição de jogar o buquê e a pessoa que pega o buquê é a próxima pessoa que vai desencalhar, né? Ou seja, vai casar. Tem outra tradição, que é o noivo carregar a noiva para dentro da casa ou na lua de mel, né, carregar para dentro do quarto. Por que isso? Porque dizia lá no tempo medieval que a noiva que logo depois de casada, que chegasse no seu lar, que tropeçasse, se acontecesse algum acidente com ela, poderia atrair maus espíritos, poderia atrair má sorte, enfim. Então, por isso que tem essa tradição do noivo pegar a noiva no colo e entrar dentro de casa com ela aos braços ou no quarto. Bom, gente, pra gente finalizar, a gente tem mais duas coisas a falar que é super tradicional, não pode faltar no casamento, que é a barra do vestido tem que estar com o nome das amigas que querem desencalhar. Agora, para finalizar, a gente vai falar de Santo Antônio, né? Daqui a pouco é São João e a gente vai celebrar o dia de Santo Antônio e todas as
pessoas que, assim, as mulheres mais fervorosas, né, que querem desencalhar, se apegam a Santo Antônio, tem aquela história de colocar ele de cabeça para baixo, enfim. Mas no casamento, geralmente, quando você ganha um Santo Antônio, ou quando você recebe um Santo Antônio, é porque alguma coisa boa vai chegar em relação ao amor para você. E é isso, Marcela, espero que você tenha gostado, que todos os telespectadores também, que eu tenho certeza que não é novidade para todo mundo, mas são coisas que realmente não podem faltar e a gente sempre está falando sobre isso, as meninas me mandam sempre mensagens e a gente está sempre debatendo esse assunto. Como a gente está agora em maio, que é os meses das noivas, nada mais apropriado a gente estar sempre falando sobre esse assunto, né? Que é um assunto que não termina mais. E é isso. Fiquem com Deus, um beijo, tchau. Lu, adorei todas as dicas, viu? Um beijo para você, obrigada, querida, e até a próxima. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta um advogado vai responder todas as nossas dúvidas sobre plano de saúde. E também tem aquela dica de make. Hoje a Jéssica vai nos ensinar as funções de cada pincel. Me espera, eu volto rapidinho. Gente, hoje nós vamos falar sobre planos de saúde. A nossa telespectadora, a Ana Luísa, ela entrou em contato com o Cotidiano porque ela está tendo um probleminha, por isso que nós convidamos aqui o advogado Gustavo Galvão para responder não só a pergunta da Ana, mas a pergunta de todos os nossos telespectadores. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Cotidiano. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um assunto um tanto polêmico, o plano de saúde, né? É. E ainda mais essa perguntinha da Ana, ela deixou da seguinte forma. Ela disse que está tentando marcar um exame e pelo plano de saúde. E o local alega que só tem vaga daqui a 60 dias, mas se for particular, tem no outro dia. E aí, doutor, como é que ela deve proceder diante dessa situação? Pelo plano de saúde, só tem vaga daqui a 60 dias. Particular, tem no outro dia. E o exame, se for de urgência, como é que faz? Olha, Marcela, na verdade é o seguinte, o plano de saúde ele tem sim um período mínimo, ou melhor, máximo, para conseguir consultas, exames, que a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, estabelece. Então, para consultas básicas, essa resolução estabelece um prazo de 7 dias úteis. Aí varia para 14 dias úteis, 20 dias, 21 dias úteis, se procedimento é eletivo, então tem uma variação. Então, ele tem que respeitar esse prazo máximo, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que eu vou procurar um determinado profissional, ou um determinado laboratório, por exemplo, fazer um exame, e eu quero especificamente daquele profissional, daquele médico, daquela instituição. E ele não tem mais condições de atender, ele já está sobrecarregado. Né? Então, eu não tenho como exigir aquele profissional, mas o plano de saúde tem a obrigação de me colocar ou de arrumar uma consulta para mim com um profissional da mesma área nesses prazos. Eu só não posso escolher o profissional e exigir que cumpra o prazo, porque o próprio profissional pode estar com a sua agenda cheia, lotada. Como é que a Ana deve proceder, então, nesse caso? Ela está precisando do exame, ela deve procurar um advogado, ela deve procurar o PROCON, ela deve procurar o próprio plano de saúde. Como ela deve proceder para agilizar esse exame? Bom, ela deve procurar no catálogo do plano de saúde outros profissionais na mesma especialidade médica que ela pretende, e ver a disponibilidade se tem, ou se não encontrar, procurar diretamente o plano de saúde para arrumar uma consulta nesse prazo, e não conseguindo, e ela precisar, se for uma urgência, ela deve procurar fazer a sua consulta, realizar, e aí faz a reclamação junto à ANS, tenta o reembolso do que foi gasto. Ô, doutor, o senhor falou aí em especialidades médicas, né? A gente que tem plano de saúde, a gente tem aquele caderninho, aquele livrinho, que tem todas as especialidades. Se um certo dia alguém procura uma especialidade, não tem um médico disponível pelo plano de saúde. E aí a gente tem que pagar particular. Nesse caso, a gente paga particular e é ressarcido, ou o plano obrigatoriamente tem que arrumar esse profissional em alguma outra cidade ou até estado para atender a gente? O consumidor, o usuário do plano, ele não deve de imediato pagar um profissional particular. Caso não exista nenhum profissional médico daquela área específica credenciado junto ao plano de saúde. Ele deve sim buscar o plano de saúde e, diante da inexistência desse profissional, nessa especialidade, o plano de saúde é obrigado a localizar nos municípios próximos, vizinhos. Não encontrando aí na região da área de saúde do município, do plano. Então, não localizando nessa maior extensão, aí sim,
ele vai ter que procurar em qualquer outro lugar que encontre esse profissional, nesse último caso, pagando as despesas de transporte, e aí o consumidor será atendido. Se, no entanto, o plano não realizar essa busca, não fizer isso pelo consumidor, aí o consumidor, sim, pode fazer procurar o profissional particular, realizar a consulta, o atendimento e pedir o reembolso ao plano de saúde. E, novamente, se não houver o reembolso, ou mesmo por esse descumprimento de não localizar, deve o consumidor formular uma denúncia junto à ANS, a Agência Nacional de Saúde, que é quem fiscaliza de fato os planos e tem realmente as punições. Vamos à pergunta da Flávia. Ela quer saber se pode ter o atendimento negado pelo plano de saúde por atraso de pagamento. Olha, o simples atraso, ele não acarretará o cancelamento do atendimento, a negativa de atendimento. O que se diz é que o plano de saúde poderá, sim, suspender o atendimento, cancelar o plano, se o atraso for superior a 60 dias. E não necessariamente precisa ser 60 dias corridos. No entanto, ele precisa notificar o consumidor, o usuário do plano, até o 50º dia de que será suspenso ou cancelado o plano de saúde, se não houver o pagamento. Então, não é porque houve um atraso de 15 dias, 30 dias. Atrasei um mês, ou esqueci de pagar uma conta, e se você tem o seu atendimento condicionado a esse pagamento. De forma alguma. O consumidor deve ser atendido e aí, se ultrapassar esses prazos e for notificado, o plano vai ser suspenso ou cancelado e a cobrança se fará pelas vias normais. Caso o plano se negue a atender esse paciente que está com um atraso de 30 dias, por exemplo, aquela pessoa pode acionar a justiça? Pode. Ela deve, eu insisto, né, fazer uma reclamação junto à ANS, pode ser pelo site, tem um 0800. Deve procurar um advogado para resolver esse problema de imediato, especialmente dependendo da urgência. Às vezes ela está precisando, sei lá, de um internamento, um procedimento mais urgente e o plano está se negando por causa da inadimplência. Então ela pode sim obter, via judicial, autorização para realizar o procedimento. E, dependendo das circunstâncias, da situação, pode acontecer que essa negativa lhe gere danos extrapatrimoniais, um dano moral, por exemplo. E aí ela vai buscar reparação. Entendi. Vamos à pergunta do Flávio Leandro. Ele disse que foi demitido da empresa onde ele trabalhava e o plano de saúde dele era vinculado à empresa. Ele quer saber se ele pode continuar com esse plano empresa pagando o valor que ele pagava antes. Bom, quando se é demitido de uma empresa, é possível permanecer com o plano, desde que, claro, essa demissão tenha se dado sem justa causa. Ou aposentadoria, também é possível permanecer com o plano empresarial. No entanto, a pergunta dele, eu posso permanecer e continuar pagando o mesmo valor que antes? Isso é relativo. Primeiro, eu só posso continuar com o plano se eu contribuía. No caso da pergunta dele, então ele contribuía. Mas eu vou assumir o valor integral agora. Se ele contribuía integralmente, mantém o mesmo valor. Se ele pagava uma parte e a empresa pagava outra, ele agora assume o valor total, né, pagando também a parte da empresa. Entendi. Então, doutor Gustavo Galvão, dúvidas esclarecidas, respondemos as perguntas dos nossos telespectadores. E você, se você tiver alguma dúvida, corre no nosso Instagram, @TV Jornal Interior. Deixa lá que a gente vai responder aqui com o maior prazer. Obrigada, doutor. De nada. Bom dia. Igual. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. E chegou a hora que a mulherada adora, chegou a hora de dica de make. Tenho certeza que você já foi aí em algumas lojas e viu aquela prateleira repleta de pincéis. E aí a gente sempre fica na dúvida, né? Para que serve cada pincel? Será que realmente é necessário? Por isso que eu convidei a maquiadora Jéssica, que vai contar pra gente a função de cada pincel. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica, sou maquiadora e hoje eu vou ensinar a vocês como usar os pincéis para a pele. Eu vou começar com esse pincel, que ele é para hidratante, para passar hidratante. Ele se chama Duo Fiber. Ele tanto serve para passar hidratante como primer. Tem gente que passa a base com ele, às vezes pensa que é para passar base, mas não, porque ele nem espalha direito e ele vai ficar os risquinhos na sua pele. Então ele é feito para passar hidratante mesmo e primer. Para a base eu tenho várias opções. Eu tenho essas 3 opções aqui, que são as opções que eu mais gosto e uso. Por quê? Eu primeiro começo aplicando com esse aqui. Ele suga menos produto, entendeu? Então a gente vai perder menos produto.
Tem outros pincéis que ele suga muito produto, então vai ficar mais produto no pincel do que na pele da pessoa. Mas ele não serve para aplicar e deixar a base, assim, ele não serve para aplicar e esfumar, é só para aplicar e depois você tem que vir com outro esfumar, porque ele fica os risquinhos na pele também. O Kabuki, ele vem assim, ó, ele é bem juntinho, tem as cerdas bem juntinhas e ele vai ter o topo reto e bem macio. Diferente desse, tá vendo? Tá vendo como esse aqui é bem durinho e esse aqui, ó, ele é mais soltinho, as cerdas dele são mais afastadas, esse aqui é bem juntinho. Então ele serve para dar o acabamento. Às vezes eu uso o Kabuki e ainda venho no final e finalizo com a esponjinha dando batidinha, porque para mim o acabamento dela é o melhor. Mas você tem que molhar mesmo para poder usar ela. Às vezes tem gente que não sabe como usar, diz que não sabe, é porque não molha. Aí quando você molha, ela vai dobrar de tamanho e vai tirar o excesso da água e aí é a hora de você usar a esponjinha. Para aplicar pó, eu gosto de um pincel grande assim, ó. Eu gosto de um pincel grande e fofinho para espalhar o pó, para não ficar aquela coisa pesada, sabe? Pincel pequeno, ele vai pegar mais produto e você vai ter que ir pegando mais produto para colocar em todas as áreas, então vai acabando ficando mais pesado. E aí você, com um pincel maior, consegue deixar o acabamento mais natural. A parte do contorno facilita muito se for um pincel assim, ó, ele cortado na diagonal, tá vendo? Ele facilita muito, por quê? Porque o contorno é aqui, então ele vai encaixar direitinho aqui, ó, nesse ossinho de baixo, vindo pra cá, ele vai encaixar direitinho. Então ele até facilita você a fazer o contorno. Lembrando que todos os pincéis para aplicação de produtos cremosos, como base corretivo, eles são de cerdas artificiais, entendeu? E todos os pincéis para aplicação de produtos em pó, eles têm que ser cerdas naturais, porque fica melhor o acabamento. E o de blush também é na mesma pegada desse de contorno. Tem aqueles de blush que são redondinhos, mas eu gosto dele mais assim. Ele menorzinho e com corte diagonal, que ele é próprio para blush também. E por último, para passar o iluminador, que é aquele que a gente coloca aqui, ó, acima do blush, nesse ossinho aqui perto do olho, é esse pincel aqui, ó, em formato de leque, tá vendo? Ele facilita muito a aplicação do iluminador. Você passa o iluminador assim na pontinha dele e coloca aqui, ó, como uma vassourinha mesmo. Tem gente que chama ele de pincel vassourinha, mas ele é tipo um leque. Essas são as dicas de pincéis para o rosto. Você, com esses pincéis, você vai fazer uma pele maravilhosa. Espero que vocês tenham aprendido e pratiquem em casa. E no próximo programa a gente vai fazer dicas de pincéis para olhos. Jéssica, obrigada, viu, querida? Um beijo para você e até a próxima. Agora, deixa eu contar para vocês que no dia 28 de maio vai ter muito forró, comida junina e muita diversão no Planet Junino. Pois é, gente, muito bacana. Um evento aí com o apoio da TV Jornal, onde você pode se divertir com a sua família. E sabe onde é que fica o Planet Junino? Fica ali na rua Fernão Dias, número 273, no Maurício de Nassau. Vocês podem comprar os ingressos no Little Kids, no Kumon e também na Lock Decore Comemore. É um momento para você curtir aí com o seu filho, um arraiá para toda a família. Planet Junino é para você arrastar o pé em família. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram, no @TV Jornal no Interior, e a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Ó, um cheiro para vocês. Não esquece que amanhã às 11h05 eu tô de volta. Tchau, tchau.